Olá, eu sou Vina, cantautor maranhense, com muito orgulho, habitante desse país abaixo da linha do Equador, com muita história para contar. Ao fechar a porta do bordel, olhou pra cima e avistou a lua que falou: filho, vai embora agora, já não sei pra onde vou, não tenho voz nessa cidade, posso eu andar sozinho e construir a minha própria liberdade. A lua então se aproximou como uma bela divindade, com lábios frios de quem nunca beijou. Soprou versos de poeiras estelares. Por que tu não te vestes numa escuderia armada? Enfrentas a vontade de ficar longe de novo, ao invés de pedir tempo, dar um golpe de coragem. Vem correndo pros meus braços, quero dar-te mais um pouco. Por que tu não te orgulhas de ficar perto de mim? Tô fazendo algo de errado, não consigo perceber. Essa saudade aqui dentro não me deixa desistir. Vou correndo pros teus braços, mergulhar no mar, oh, no mar, yeah, no mar, oh, no mar, oh, no mar, yeah, no mar. Porque tu não te vestes numa escuderia armada, enfrenta essa vontade, ficar longe de novo, ao invés de pedir tempo, dá um golpe de coragem. Vem correndo pros meus braços, quero dar-te mais um pouco. Porque tu não te orgulhas de ficar perto de mim? Tô fazendo algo de errado, não consigo perceber. Essa saudade aqui dentro não me deixa desistir. Vou correndo pros teus braços, mergulhar no mar, oh, no mar, yeah, no mar, oh, no mar, oh, no mar, yeah, no mar. Pois é, a música surgiu para mim desde muito pequenininho, por condições sociais. Eu era muito tímido, uma criança muito tímida, uma criança que não se identificava com o meio, com as pessoas, não tinha muitos amigos. E hoje eu consigo olhar para trás e perceber que era fruto de uma não identificação, inclusive sexual, de gênero, de não me sentir pertencente àqueles grupos. E ainda mais que durante 8 anos da minha infância e quase vida toda foi dentro de uma escola adventista, que ainda restringia ainda mais essa liberdade de expressão, enfim. Mas por mais curioso que seja, foi lá dentro que eu comecei a ter meus primeiros contatos com a música, no coral infantil. Então, se por algum momento quem estava me ensinando a cantar ali, eu tenho esse primeiro contato com a formação musical, teve a intenção de me colocar nessa caixinha, hoje eu uso a música como uma ferramenta completamente contrária. Então, desde então, eu sempre tive ali um momento, um meu espaço, um mundo, um ambiente onde eu me sentia muito bem, muito confortável. E eu
claro que se um ambiente que você se sente acolhido, você quer ter esse ambiente por perto para a vida toda. E esse processo de formação musical, de profissionalização, foi acontecendo naturalmente. E não tinha como dar em outra coisa, né? Com o passar dos anos, a gente se especializou, fez contatos e daí para frente é história. Saudações àquelas pessoas que passaram por nossas vidas e deixaram marcas profundas, das mais ingênuas às mais profundas. Viva as nossas cicatrizes. Seja como for, agora a gente insistiu, tentou, jurou que ia ter volta, mas não adiantou. Teu carinho me faz falta, você nem nota. Esqueça minha dor, finge, esquece, ignora a nossa história amarga. Eu lembro quando começou, você jurou, me amou, e hoje nem me olha. Mas sabe que o tempo é meu juiz, minhas feridas já cicatrizou. Será que meu destino é ser feliz ao lado de quem nunca me amou? Mas sabe que o tempo é o meu juiz, minhas feridas já cicatrizou. Será que meu destino é ser feliz ao lado de quem nunca me amou? Sigue tu camino y no mira hacia atrás, no vuelva, no regresa. Olvida nuestra historia, mira nuevo corazón. No vuelva, no regresa. Sigue tu camino y no mira hacia atrás, no vuelva, no regresa. Olvida nuestra historia, mira nuevo corazón. No vuelva, no regresa. Mas sabe que o tempo é meu juiz, minhas feridas já cicatrizou. Será que meu destino é ser feliz ao lado de quem nunca me amou? Mas sabe que o tempo é o meu juiz, minhas feridas já cicatrizou. Será que meu destino é ser feliz ao lado de quem nunca me amou? De quem nunca me amou, de quem nunca me amou. A música sempre foi esse lugar onde eu podia me manifestar. Então eu, muito pequenininho, sem poder dizer o que era e sem saber, na verdade, não tinha essa compreensão, eu escrevia. Sempre gostei de escrever muito. E quando a música surgiu, eu comecei a escrever com esse direcionamento melódico, pensando em como se transformar numa poesia cantada, que as pessoas pudessem falar a minha a linguagem, entender o que eu estava sentindo ali. Então, se eu pegar assim, dessas 60, 70 canções que eu escrevi há muitos anos atrás, no início, eram todas muito metafóricas. Todas na terceira pessoa, uma figura imaginária que eu não conseguia identificar. Eram mensagens subliminares mesmo, assim, confusas, nada muito bem definido sobre a minha realidade, meu contexto. Então eram sentimentos perdidos num corpo que estava sendo doutrinado para ser uma coisa que ele não era. E a música era essa vazão. Então, por isso eu escrevi muito. E eu lembro que meus pais perceberam isso logo de imediato e me conduziram. Então, foi aí que eu tive um primeiro contato com o Centro Cultural da Madre Deus.
E o pensamento deles era, bom, se você vai enveredar por esse caminho, a gente quer que você se identifique com o que é nosso. Que você vai ter uma formação dentro do berço cultural do Maranhão, de São Luís, vai entrar em contato com os tambores de crioula, os grupos de Meu Boi, as escolas de samba tradicionais, os blocos tradicionais de carnaval de São Luís. E foi ali, naquele meio, por uns 3 anos, que eu passei uma imersão profissional dentro do que nós somos. E aí esses elementos começaram a se juntar. E aí é a segunda parte da história, né? Primeiro, eu estou escrevendo sobre mim. Segundo, o território me abraça. Saudações aos corações partidos. Saudações àqueles corações que falam outras línguas. Que a gente sente as suas dores, mas que a gente não consegue libertá-los dessas cicatrizes. Com vocês, Memel e Façanha. Depois das cicatrizes, só nos restam as memórias e as canções. I sing this song for you come along with me. That's the way I can contemplate my peace. Honestly, take my hands and I just can't explain how I feel. I can't say a word, you know for sure, but that's how I always be. So I made to you this song, I wish my tongue, please believe that you when I sing these words, all my hate settles down. Sing this song, will you come along with me? That's the way I can contemplate my peace. So I can sing this song to keep you close to me. You smile, and so you can see me and live a dream. Take my hands and I just can't explain how I feel. I can't say a word, you know for sure, but that's how I'll always be. So I made you this song, I wish my tongue, please believe that you when I sing these words I can contemplate my peace. Bom, e nessa identificação com o território, eu tive uma experiência, uma das mais incríveis da minha vida, e que resultou no que, o que todo mundo conhece hoje, que é a nomenclatura Vina. Eu fui batizado de Vina no meio dos Lençóis. É muito curiosa essa história, porque eu estava lá a trabalho e passando alguns meses lá com um grupo de indianos que, à época, vieram para o Brasil fazer um trabalho de colaboração. A Rede Globo foi para as Índias gravar uma novela e, em contrapartida, eles podiam vir ao Brasil escolher qualquer locação, qualquer set location para fazer um filme para Bollywood. E eles escolheram os Lençóis, porque ficaram encantados por aquele visual. E não tinha equipe de apoio, pessoas com mindset meio que virado para dar suporte para eles. E aí eu fui, me chamaram e eu fui lá trabalhar com eles. E lá no meio dos Lençóis eles não conseguiam se identificar comigo. Dizer assim, a gente não tá sabendo dizer se você curte mais meninos ou meninas, se você nem falar teu nome a gente consegue. Se tu puder, se tu nos permitir, a gente gostaria de te chamar de um nome mais abreviado, que pra gente é o que você se representa. Na Índia, quiz ou um desafio ou uma dúvida, uma charada, se fala Vina. Você é o nosso Vina aqui no meio dos Lençóis. Essa charada aí, esse ser que a gente não sabe dizer o que é e que acho que nem sabe direito bem quem é,
que está aqui entre nós. E Vina, meu nome original é Vinícius. Então, eu só adotei e me tatuei depois disso, com simbologias indianas. Mantive contato com a cultura indiana. E no meio dos Lençóis. Quem imaginaria que isso poderia acontecer aqui, lá no meio dos Lençóis? Um lugar que, inclusive, eu tinha uma relação já muito forte, porque meu pai chegou a trabalhar levando fiação elétrica, cabos óticos pelo Maranhão todo. E as ilhas de Cururupu, Ilha dos Lençóis, faziam parte daquilo ali. E quando ele voltava das viagens, ele me contava. Você precisa ver uns albinos que moram lá, que acreditam que existe no meio dos Lençóis ali uma terra encantada, que parece um texto messiânico, assim, alguém que vai voltar um dia, vai te salvar disso tudo. E, ao mesmo tempo, ele dizia assim, isso me lembra muito, tem uma conexão muito forte com a história do Maranhão, com o fato da gente não conseguir ir para frente. Parece que é um território que as pessoas não conseguem desenvolver. Tem uma cabeça de alguma coisa enterrada aqui que não faz a gente ir para frente. Olha as coisas se conectando, se ligando, e aí anos depois eu vou para lá e sou batizado no meio dos Lençóis, por isso que eu me tornei hoje. Ei, moço bonito, quem te trouxe até aqui? Vestindo saia rendada, ousando refletir. Mamãe proibiu você de mim. Ela sabe que eu sou também assim. Ei, moço bonito, quem te trouxe até aqui? Vestindo saia rendada, ousando refletir. Mamãe proibiu você de mim. Ela sabe que eu sou também assim. Invadiu meu espaço, chamando atenção, roubando meu beijo e abraço, mar de sedução. Não, que eu não queira. 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 Ei, moço bonito, ei, moço bonito, ei, moço bonito, ei, moço bonito. Mamãe proibiu, invadiu meu espaço. Não, que eu não queira. Não, que eu não queira. Quero sim. Eu estava em processo de construção, de busca de quem eu era. Essa que é a verdade.
A música era um reflexo da minha confusão mental, dessa bagunça de não identificação com a pessoa que eu era. Bom, mas com o passar do tempo, primeiro a música, dando vazão à música, depois a questão da identificação do território. Existe um terceiro passo que foi importante, que foi uma identificação com a comunidade. Não a comunidade LGBT, com pessoas que tinham uma identificação também com esse território e também com causas individuais. De diversas cores, gêneros, raças, minorias. Então, quando a gente se conectou, assim, que eu me percebi dentro de um ambiente que não fazia apenas parte de um território muito específico do Maranhão, com seus tambores, sua história, um legado muito potente, escrevendo canções sobre isso, eu vi pessoas cantando essas canções não se identificando com essas canções, com essas letras. E aí, naturalmente, eu comecei a dar vazão a um sentimento onde eu, nessa fase, eu já estava mais maduro sobre aquilo que eu era. Isso foi fundamental. Essa saída, né? Esse get out como falam, a saída do armário na vida pessoal. Porque quando eu fui falar sobre esses assuntos, eu já falava abertamente. Isso gerou uma nova identificação dessas pessoas que já estavam sintonizadas com o território, agora com os textos, com as canções. E isso aconteceu não faz muito tempo. Não faz muito tempo. E eu vou te dizer, vou ser bem sincero, porque não faz muito tempo, porque eu não acreditava que era possível conectar as pessoas com tanta força, assim, por meio da música. E mais, viver disso. Eu sempre achei que a gente sabe como é a realidade de viver de cultura, de arte no país que estamos. A gente sabe qual é a realidade de você ser aquilo que a sociedade não está pronta para ver tudo isso. Ainda mais uma cidade tradicionalista, uma cidade que tem pensamentos, muito provincianos, e é muito complicado. Gera muita preocupação dos que estão ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, gera muita acolhida. Quando eu me percebi acolhendo as pessoas por meio das canções, que foi a primeira canção nesse sentido foi Moço Bonito. A primeira. Ela saiu assim, naturalmente. E quando eu mostrei para algumas pessoas, pessoas assim, de mais de 40, 50 anos de idade, que na minha cabeça elas não se identificariam assim, pela letra da canção, e elas copiosamente começaram a chorar e dizer assim: eu nunca tive coragem de dizer para minha mãe, eu tô com mais de 50 anos, e essa música eu vou mostrar para ela, porque eu sou exatamente isso. Eu comecei a perceber que eu estava com alguma outra coisa na mão que não era só música. Que eu podia realmente conectar essas pessoas, essas vidas. E aí a coisa começou a se multiplicar. Porque quando a gente soltou a música, nas plataformas, o clipe e tudo, cara, o que veio de pessoas do Brasil todo, mandando mensagens, se identificando com a letra, contando histórias, eu disse, é isso, é sobre isso. Não é mais, eu não estou mais restrito ao território, ao Maranhão. O nosso som rompeu barreiras e ele se identifica com, as pessoas se identificam pela sua mensagem, pelo senso de comunidade. E tenho certeza que essa transformação, dessa conexão das pessoas em torno da canção, apenas por isso, sem saber da minha história, sem saber do que me levou aquilo ali, transforma vidas e transforma a sociedade onde a gente vive. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. Tenho receio de me envolver. Outras
pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar, tenho receio de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar e outra pessoa querer me usar. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Eu só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar, eu tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar e outra pessoa querer me usar. Não existe uma fórmula, né? Não tem isso, não tem como prever nem o que a gente vai fazer daqui para frente. Mas a gente começa a perceber uma lógica da construção da carreira profissional. Primeiro a gente lança um disco que é um cartão de visitas. É como se eu estivesse recebendo um business card meu, com a minha foto e minha descrição, minha bio. É isso. O Bordel, o primeiro disco, é um cartão de apresentação. Eu sou isso. E claro que as pessoas vão se identificar, as pessoas que têm essas cores vão se identificar com essa mensagem. Mas nós não somos apenas isso. Primeiro, porque eu não sou apenas essas cores. Segundo, porque eu não habito apenas nessa comunidade. Terceiro, porque o meu território pode ser qualquer território. Eu, como um porta-voz dessas vozes perdidas por aí, eu posso me identificar com outras coisas que eu não faço ideia do que eu vou me identificar amanhã, mas que, para o segundo disco, já há uma clareza muito forte sobre que identificação foi essa, que foi com um território de uma amplitude muito maior, que é o continente latino. A gente resolveu mostrar que a nossa história, a história do nosso povo, do Maranhão, ela tem muita vinculação com o continente latino. Só que a gente resolveu contar isso de uma história através de um contexto de miscelânea de ritmos. Então a gente resolveu misturar salsa com cacuriá, tango com tambor de crioula, e saiu misturando e dizendo, olha como é possível, as origens são as mesmas, as intenções são as mesmas. Agora, por a gente se distanciar tanto, criar barreiras, a gente acaba fingindo que não somos apenas um. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que, inclusive, ouvimos muito sertanejo para escrever esse disco, porque a gente sabe que a música sertaneja hoje no Brasil é fruto de muita intervenção latina. Bate-ratas, violões, é isso. Então, se a gente se conecta com a origem disso, nós estamos muito próximos. E o Maranhão se identifica, claro, vem a reboque.
Só que como contar essa história se a gente não tem essa identificação natural? Bom, então nós vamos recontar a história. E o segundo disco, ele começa contando a história, se você perceber a lógica das canções, a saudação aos colonizadores, o semideus, a conjunção carnal, que acontece ali, faz um semideus comigo, à margem do rio Una. Depois, quando os colonizadores portugueses, franceses, holandeses vão embora do Maranhão, levam nossos ouros, nossas riquezas, deixam as cicatrizes. Os nativos ficam ali abandonados à revelia, pedindo para que eles voltem para casa. Ficam apenas com as lendas que restaram, o sebastianismo, e Dom Sebastião e seu cavalo lendário. E por aí o disco vai contando a história do Maranhão, com uma conexão muito forte com a América Latina. Então perceba que é uma identificação com outro território. E agora a gente está finalizando um terceiro disco que não tem nada a ver nem com América Latina, nem com comunidades. É um disco que diz respeito a um disco que é um fruto de uma pesquisa musical, uma coisa que a gente não tinha feito ainda, que raros intérpretes, cantores no Brasil fazem, trabalhos de pesquisa musical. A gente pesquisou 120 anos de música maranhense, que o Brasil canta a plenos pulmões, mas que o maranhense não sabe que é de um compositor maranhense. A gente resolveu vasculhar o que tinha em 120 anos, com a ajuda de consultores de mercado, André Lira, que já foi produtor de Maglore, Baco do Exu do Blues. Ele saca muitas canções que são de maranhenses, que o maranhense não sabe que são nossas. Zé Cabaleiro também nos ajudou nessa pesquisa. E a gente começou a mapear esse outro território, que é nosso, por direito, só que o Brasil se empoderou. Até compositores maranhenses, o brasileiro comum renomeou como se fosse cearense. Catulo da Paixão, cearense, é maranhense. Nós vamos buscar esse resgate nesse terceiro disco. É nosso. Não venha com teus argumentos me desnortear, me tirar o sono e me deixar na dúvida. Meu caminho eu mesmo sei trilhar. Não venha com essa cara foda e esse cabelo escroto me dizer que o tempo que ele não tem culpa. Eu só peço que o tempo ande mais devagar. Eu não vejo a hora desse desapego. Eu não vou embora com esse desespero, sentindo culpa e sem saber o que falar. Eu não vejo a hora desse desapego. Eu não vou embora com esse desespero, sentindo culpa e sem saber o que falar. Mas quando a noite cair, o tempo vai lembrar que a gente surgiu assim, só querendo ficar. Antes que o sol vá surgir, renascendo a nossa chama, eu prefiro partir e dormir com alguém que eu de verdade amo. Não venha com esses argumentos me desnortear. Não venha com essa cara foda e esse cabelo escroto me dizer que o tempo que ele não tem culpa. Eu só peço que o tempo ande mais devagar. Eu não vejo a hora desse desapego. Eu não vou embora com esse desespero, sentindo culpa e sem saber o que falar. Eu não vejo a
desse desapego. Eu não vou embora com esse desespero, sentindo culpa e sem saber o que falar. Mas quando a noite cair, o tempo vai lembrar que a gente surgiu assim, só querendo ficar. Antes que o sol vá surgir, renascendo a nossa chama, eu prefiro partir e dormir com alguém que eu de verdade amo. Não venha com esses argumentos me desnortear. Hoje eu tenho a percepção de que o mercado da música consome música primeiro com os olhos. Disso não tenho dúvidas. Antes de alguém procurar um artista, ouvir um som, comprar um disco, quem compra, ou um vinil, ele vai atrás da estética. Nós vivemos uma era que o visual conta muito mais. E difícil seria se eu não me identificasse com esse posicionamento, né? Então vamos tomar uma postura de aparecer, de mostrar coisas exuberantes. Mas está na minha escola de formação. Eu ouvi muito rock a vida toda. A vida toda. Eu leio o livro de Gene Simons para entender como é que foi a construção da identidade artística do Kiss. Eu sou fissurado pelo posicionamento de palco e a maestria como Fred conduz uma rock band com uma formação enxuta e um estádio. Isso é incrível. E muita postura, cores marcantes para o público saber quem é a pessoa que está à frente e eles se identificarem. Isso faz parte do contexto da canção. Isso fortalece essa identificação, esse posicionamento. Então, vem daí. Agora, referências? Claro que há referências aí, porque a gente não chegou do zero. Nós somos fruto, inclusive, de quem veio antes da gente. E sem nenhum receio. Já falei o Kiss, Fred, no Brasil, nem Mato Grosso e Secos e Molhados. Não há a menor dúvidas que são referências não só para mim, mas também para os meus músicos, que se identificam muito com essa sonoridade. Um rock tropical. É uma big band, mas está fazendo um som que mistura fatores regionais com muita força e gera uma identificação muito forte. Parece uma banda de baile com uma mensagem positiva, de identificação, de território, de conquistas, de comunidades, enfim. É sobre isso. A gente é fruto, eu sou fruto, o que vocês veem, o que o público vê, esteticamente, né, é fruto dessas experiências, não só minhas, mas também das pessoas com que a gente se conecta. Então, no meio do caminho, não adiantaria de nada eu vislumbrar essas ideias, ou, como você bem relatou, as duas últimas capas, então, dos discos, do segundo e desse novo disco, são fantásticas, mas elas não teriam valor se, na nossa ideia, fosse muito bem concebida, juntar Salvador Dalí com Sebastianismo Lençóis. Quem queria imaginar isso? Universalizar a nossa linguagem se não tivéssemos pessoas capazes de transformar isso no material. Seja da construção do figurino até o material gráfico. Então eu devo muito a essas pessoas, muito. Então muito do que as pessoas veem, o Vina é feito dessas pessoas. Dos músicos, dos designers, dos figurinistas, do cenógrafo, do iluminador, do técnico, todo mundo. Todo mundo pensando assim, vai ser diferente. Já sei que eu não posso bobear porque tem mais coisa aí por trás que eu posso sugar. E quem se permite a isso, vai encontrar um poço de referências aí para se conectar. Era pra ser mais um dia, eu buscando minha melhor versão.
você querendo que eu continuasse, sendo o que você queria que eu fosse então. Mas a vida sobrevive ao instante seguinte, quando a verdade é testada diante do que é importante. Aí de casa, bota suas mãos nessa mesma vibração, na sua melhor versão. Vamos juntos! Van Sessions! Lararara, 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 lararara. Era pra ser a grande descoberta da vida em Marte, mas do meu quarto só percebi que as partes seriam partes. Era pra ser a grande descoberta da vida em Marte, mas do meu quarto só percebi que as cartas eram a parte. Um gole de tudo que é possível, e dia após dia somos ignorância e virtude, ignorância e virtude, ignorância e virtude. Lara, na palma da mão, vem daí de casa, vem. Lararara, 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 lararara. Solta a voz e vem comigo. Lararara, lararara, lararara. Hey, 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 lararara, lararara, lararara. Mas a canção nos redime, suspirando em tons e atitudes. Era pra ser apenas um final silencioso, como um início que prevê o que será tendencioso. Eu pra mim, você pra você, tudo que existe, tudo pra se viver. Eu pra mim, você pra você, tudo que existe. Lararara, 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 lararara. Só eu e você aí da outra tela, vem. Lararara, 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 lararara. Hey, hey, yeah. Como eu falei antes, eu não achava que isso fosse possível. Conectar pessoas, viver da música, sempre muito difícil. Mas eu fazia parte de uma banda baile, a Rockville, e a gente montou um especial dedicado ao Tim Maia. Por encomenda, inclusive. Uma casa de show que era famosa na época em São Luís, Amsterdã. E foi um fracasso, assim. Porque o dono da casa pediu pra gente fazer releituras do Tim Maia do nosso jeito. Foi o primeiro on demand, assim, um show sob demanda. E eu me peguei assim, cara, como é que a gente vai se identificar com esse som, mudar ele do nosso jeito? O público vai gostar disso?
Foi a minha primeira experiência profissional nesse sentido. Mas a gente resolveu abrir mão de tudo que a gente conhecia, de expectativas sobre esse show, de pensar nele com uma proposta comercial e de pensar na música, de fazer ela como a gente se identificaria, reescrevendo as letras, mudando os arranjos. Na noite desse show foi um fracasso, assim. A casa acho que cabia umas 400 pessoas, foram uns 10. Noite de chuva, noite de greve em São Luís. Por isso que foi uma noite muito marcante, assim, eu lembro muito bem. Só que nessa noite estava presente uma pessoa que mudou a história pra gente. Pra mim, então, que era só uma pessoa que trabalhou com o Tim Maia, que produziu ele, que foi regravado por ele. E que, além de Tim Maia, foi regravado por Marisa Monte, que produziu Odair José, que trabalhou com Raul Seixas, Sidney Magal, tantos outros. E ele foi ao show para ver que história era essa, que iriam reinventar a obra de um artista que ele trabalhou. A gente, sem saber, fez o show para poucas pessoas do jeito que a gente ensaiou. Entregamos daquele jeito que a gente pensou. Mesmo com meus pais, namorada dos músicos e ele. Só. Era a plateia. Mais ninguém. Quando terminou o show, esse senhorzinho de quase 80 anos de idade, ou mais, entrou no camarim e veio direto falar comigo. Pediu licença para ir falar comigo. E ele só me fez uma pergunta. Você tem canções? Aí eu disse, eu tenho umas coisas que eu escrevo. E ele disse assim, se você topar, a partir de amanhã eu quero produzir alguma coisa com você. Aí eu, mas quem é você? Ele disse, eu sou o Curi Hiller e eu sei quando tem um artista na minha frente. Eu precisei dessa afirmação de alguém experiente no mercado para me dizer que era possível sim. Que, independente de dar certo, de dar dinheiro, de ter público ou não, mas a gente já estava... Essas coisas todas estavam maduras pra gente, mas eu não conseguia perceber que nós já éramos isso. E quando ele falou isso, eu saí da banda. No dia seguinte, a gente já estava desenhando o repertório pro disco e a gente passou aí um ano gravando o Bordel. Aí, daí pra frente, eu já contei a história toda.